Olá, pessoal. Eu sou Bianca Santana, eu sou estudante de doutorado no PGComp da UFBA, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFBA, e eu vou apresentar esse trabalho, que é, na verdade, um trabalho preliminar à minha pesquisa de doutorado, intitulada Uma proposta de avaliação de conceitos, práticas e perspectivas de pensamento computacional. Para esse trabalho, eu tenho como coautores a professora Cristina Chaves, que também é da UFBA, e é a minha orientadora, e o professor Roberto Bittencourt, que é da UFES, e é o meu co-orientador na pesquisa. Pensamento computacional é um termo que recebe destaque na comunidade desde 2006, em meados de 2006, com um trabalho, digamos assim, inaugural da Janet Wink, intitulado Computational Thinking. E desde então, diversos trabalhos são apresentados anualmente com o tema do pensamento computacional, visando fomentar o desenvolvimento do pensamento computacional nas mais diversas idades, digamos assim. O PC ele tem tanto destaque, eu vou chamar aqui de PC, vou abreviar, tá? Que ele aparece inclusive como um eixo em diversos currículos de introdução à computação em escolas. Nos mais diversos currículos, ele sempre tem aparecido como um eixo recorrente. Se é importante fomentar o desenvolvimento do pensamento computacional, consequentemente, também acaba sendo importante mensurar a aquisição do pensamento computacional. Então, existem diversos instrumentos propostos aí na literatura, né, na comunidade, para avaliar a aquisição do pensamento computacional. Podem ser do tipo provas de avaliação escritas ou online, com questões abertas de múltipla escolha, os mais diversos tipos de instrumentos. E eles podem ou não considerar que a programação é importante, é um fator importante para o pensamento computacional. Então, além das provas, também existem as avaliações diretas de projetos, que tentam mensurar se os estudantes desenvolvem o pensamento computacional a partir dos projetos de programação, por exemplo. Olhando para esse panorama da literatura, a gente chega em algumas conclusões. A primeira delas é que falta consenso sobre o que significa PC e sobre quais habilidades estão associadas ao pensamento computacional. Então, cada trabalho pode partir de uma definição de pensamento computacional diferente. E aí, como fazer uma comparação sobre isso, por exemplo? Outro ponto é que há falta validação psicométrica na maioria dos trabalhos. Então, são instrumentos que são propostos, avaliam experiências, mas eles não passam, muitos, a maioria, não passam por processos de validação como instrumento de avaliação. Outra coisa importante para contextualizar o meu trabalho é apresentar o currículo Computação Fundamental, que é um currículo focado no Ensino Fundamental 2, que provê material gratuito, planos de aula, textos, exercícios, outros trabalhos, 10 trabalhos, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. E os objetivos de aprendizagem desse currículo, eles são baseados principalmente no currículo americano chamado CSTA. Então, ele tem 5 eixos: pensamento computacional, práticas de programação e computação, computadores e dispositivos de comunicação, colaboração e impactos comunitários, globais e éticos. Então, ao longo dos 4 anos em que o currículo pode ser aplicado, uma série de atividades, como produção de games, manipulação de imagens, introdução à eletrônica com Arduino, rádio livre, robótica com os dispositivos de uma empresa chamada MakeBlock. Enfim, uma série de atividades são propostas, né, para fomentar esses objetivos de aprendizagem. Com base nesse contexto, o objetivo geral do meu trabalho é a construção de uma avaliação da aquisição do pensamento computacional focada em estudantes do Ensino Fundamental 2 e principalmente aqueles que passaram por experiências baseadas no currículo Computação Fundamental. Nesse trabalho específico, eu estou apresentando para a comunidade, eu quero apresentar para a comunidade a minha proposta de elaboração e validação de 2 testes, 2 instrumentos de avaliação que consideram as dimensões de conceitos, práticas e perspectivas de pensamento computacional. Então,
Eu vou apresentar aqui qual que é a definição operacional adotada, a proposição dos instrumentos de avaliação, desses dois instrumentos, e a proposta de validação desses instrumentos. A definição operacional de PC adotada, ela foi elaborada a partir de uma ampla revisão da literatura, dos demais trabalhos da literatura, e a principal inspiração para essa definição é o trabalho do Brennan e Resnick. No paper a gente descreve melhor todo esse trabalho, mas ela parte da ideia de que pensamento computacional é uma abordagem para a resolução de problemas que envolvem habilidades que podem ser separadas em 3 dimensões chaves, que são conceitos, práticas e as perspectivas de pensamento computacional. Os conceitos, eles estão atrelados à programação de computadores. Então, a nossa visão é a de que, para fomentar o pensamento computacional, a programação de computadores é um meio importante. As práticas são habilidades que os estudantes desenvolvem à medida em que eles trabalham com os conceitos. Já as perspectivas, elas estão associadas a ações, a visão que o estudante adquire do mundo a partir do momento que ele tem contato com a computação. Então, a expressão, né? Ele tem as perspectivas de expressão estão associadas à ideia de que eu vejo a computação como um meio para expressar minha criatividade de modo ativo. A conexão, as perspectivas de conexões estão associadas à ideia de que o estudante enxerga a colaboração e a comunicação como elemento atrelado à computação, e a ideia de questionamento, a perspectiva de questionamento. O estudante, ele consegue fazer uma conexão entre as habilidades que ele tem, aquilo que ele sabe, e para compreender e aperfeiçoar as tecnologias já existentes. Então, para avaliar essas 3 dimensões do pensamento computacional, nós propomos 2 instrumentos distintos de avaliação. O primeiro deles busca avaliar os conceitos e práticas de pensamento computacional. Então, a ideia é elaborar um instrumento específico para avaliar essas habilidades, e eles serão todos com questões de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta, e a programação será um elemento essencial. Então, as questões vão envolver a apresentação de textos de códigos, podem envolver também a criação de trechos de códigos, ou coisas sempre associadas à programação de computadores, que podem ser em bloco ou textual, porque ao longo do currículo a gente faz essa transição de programação em blocos para programação textual. A ideia é que cada habilidade tenha 3 questões associadas, e essas questões vão mensurar o nível básico, intermediário e proficiente. A inspiração para isso veio, na verdade, da interpretação da taxonomia de Bloom. Então, lá no trabalho a gente descreve direitinho como é que isso pode ser feito. Para avaliar as perspectivas de PC, a gente propõe um segundo instrumento, que é todo baseado em cenários. Então, para cada uma das habilidades, são 6 habilidades no total, né? Um cenário vai descrever uma situação que pode envolver, por exemplo, a descrição de um programa, ou uma situação envolvendo tecnologia, e cada cenário terá perguntas de múltipla escolha associadas a ele. Então, para as perspectivas de expressão, a gente quer entender como é que o aluno entende a computação como um meio de se expressar. Para as perspectivas de conexão, o estudante enxerga as possibilidades de trabalhar com outras pessoas, de usar a computação como meio de comunicação. E para as perspectivas de questionamento, a gente quer entender se o estudante ele consegue estabelecer uma conexão entre aquilo que ele sabe, ou então ele consegue, ele entende que ele é capaz de buscar conhecimento suficiente para compreender ou alterar uma determinada tecnologia. Para validar esses instrumentos, a gente propõe uma metodologia iterativa. Em cada etapa, esses instrumentos passam, essa proposta de avaliação passa por uma avaliação. A primeira delas é passar a nossa proposta inicial através de uma revisão por especialistas. Isso pode, inclusive, culminar, por exemplo, na mudança de quais habilidades estão
associadas a cada dimensão. Na primeira versão dos instrumentos, a ideia é passar esse instrumento por um painel de especialistas como um meio de validação, né, para saber se os itens são inteligíveis, se eles têm uma representação adequada dos fatores, fazer um estudo piloto com uma amostra do público-alvo e, por fim, dada a primeira versão dos instrumentos, fazer um estudo piloto, aplicando esses instrumentos com a parcela do público-alvo e passando ele por análises estatísticas baseada na teoria da resposta ao item. Por fim, a segunda versão dos instrumentos passaria novamente por um novo estudo seguindo essa mesma lógica. A nossa abordagem, ela explora algumas lacunas na literatura. A gente acredita que ela explora algumas lacunas na literatura. A primeira delas é que é uma avaliação originalmente em português para um currículo que é desenvolvido originalmente em português. Então, outra coisa é que a gente considera uma definição operacional de pensamento computacional que ela é robusta. A gente considera os conceitos, as práticas e as perspectivas. Poucas avaliações avaliam o PC com essas 3 dimensões. E, por fim, a nossa proposta de validação explora evidências psicométricas e tenta seguir, e segue, né? Visa seguir metodologias consolidadas, como o uso de painel de especialistas e a TRI. Bom, pessoal, esse é o final da apresentação.